Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Pode um mentiroso ter muito dinheiro e viver de pirâmide errada? Pode um mentiroso ser milionário? Pode um mentiroso ser bem relacionado? Eu não sei se tu já conversou com 71, mas eles têm os melhores papos. Eles trabalham em função de agradar o outro, para que possam sugar e receber do outro tudo que a sua artimanha puder lhe extrair. Um homem de Deus não pode ser um mentiroso, mas um mentiroso pode se passar por um homem de Deus. Gente que não tem caráter precisa viver do dom, porque o caráter é o que dá sustentabilidade ao crédito de um ministério, não são as maravilhas. Dons não te dão garantia de entrada no céu. Eu estava vendo esse vídeo da Camila Barros e me fez refletir com algo que eu estava pensando essa semana. Sobre que muitas vezes as pessoas elas se preocupam mais em querer ser usadas por Deus, mas esquecem primeiro de querer ser aprovadas por Deus para poder ser usada por Deus. Porque Deus ele nos usa pela sua infinita misericórdia e que Ele pode usar pessoas que estejam em pecado ou até pessoas desviadas da fé. Ou como propriamente Deus usou uma mula para falar com Balaão. Porque o que eu vejo é que a maioria das pessoas estão mais preocupadas em querer ser usadas por Deus, sabendo ou não sabendo que na verdade Deus pode te usar, mas pode te reprovar ao mesmo tempo. Porque Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas como fazemos. Por exemplo, de como somos no nosso particular, no nosso secreto. Pois tem muita gente que às vezes é usada por Deus, mas que infelizmente às vezes traz um mau testemunho. Uma pessoa que às vezes desrespeita os seus pastores, pessoas que às vezes têm atos de rebeldia com seus próprios pais, maltrata as pessoas que geralmente estão ao seu redor. Então, muitas vezes vai ter pessoas que estão sendo reprovadas no seu pessoal, mas que pela misericórdia de Deus essa pessoa está sendo usada, mas ao mesmo tempo está sendo reprovada por Deus. Pois o crente verdadeiro, ele é conhecido pela obediência e não pela sua performance, por aquilo que ele possa fazer. Pois o crente verdadeiro será distinguido do crente falso no dia do juízo. E essa afirmação está em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, que diz assim: Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declarei, Jesus, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Pois a Bíblia diz que o verdadeiro sábio é aquele que ouve as suas palavras e colocam em prática. Pois muitos são insensatos e mesmo ouvindo, não obedecem às suas palavras. Porque quando temos pecados não arrependidos e ainda assim buscamos querer ser usados por Deus, damos legalidade ao diabo, que muitas vezes pode trazer destruição sobre as nossas vidas, que muitas vezes pode afetar a nossa família, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e ao mesmo tempo sofremos aqueles ataques, aqueles pensamentos maus, aqueles pensamentos aflitivos, e ele começa a trazer bagunça sobre as nossas vidas. Porque o inimigo ele só pode bagunçar as nossas vidas se a gente tiver alguma porta aberta de pecado, não arrependido e mal resolvido. E talvez você deva me perguntar, mas como se proteger disso? E o que eu respondo para você, não é você buscar ser usado por Deus que você vai ser protegido. Na verdade, você precisa viver a santidade, você precisa se separar do pecado e buscar viver uma vida reta diante da palavra de Deus. Então, se pecamos, se erramos, temos um Senhor justo e fiel que nos ajuda e que nos purifica de todo e qualquer pecado que possamos cometer. E isso está escrito em 1 João, capítulo 1, do versículo 7, que diz assim, que, no entanto, andamos na luz, e como Ele está na luz, temos a plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, com esse vídeo da Camila Barros e com o texto de Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, deixa muito claro que vai existir pessoas que Jesus não irá reconhecer naqueles dias, do dia do juízo, e que são pessoas que fizeram maravilhas, milagres, expulsaram demônios, mas que Jesus não irá reconhecer essas pessoas e elas serão condenadas. Então, o caráter, ele é muito mais importante do que a performance
da pessoa. E infelizmente hoje, nos dias de hoje, as pessoas exaltam muitos os homens por causa de suas performances, mas não procuram saber sobre as suas condutas, os seus testemunhos, se realmente eles são pessoas de Deus. Então procurem o dom de discernimento de espírito, procure o conhecimento da palavra, pois a palavra de Deus diz que meu povo perece porque falta-lhe conhecimento, para que vocês não venham a ser enganados por falsos profetas, pessoas que dizem que honram a Deus com os seus lábios, mas que o coração deles o negam a adorar a Deus verdadeiramente, e que muitos deles virão trazendo meios evangélicos e formas de muitas vezes de querer se aproveitar do povo de Deus. Então, busquem o conhecimento, busquem viver a palavra de Deus, respeitem os seus processos, para que Deus realmente venha levantá-los no tempo certo e que vocês venham viver a promessa, a bênção e tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Que Deus abençoe.